Bom dia, sexto ano. Espero que todos estejam bem, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 3, que é Ecologia Geral, e vamos falar de fluxo de energia nos ecossistemas. Nós vamos trabalhar da página 32 até a página 35 de teorias, tá? Então eu peço que vocês peguem a apostila, peguem o caderno, caso queiram fazer alguma anotação, e sigam as minhas orientações durante o vídeo. Quando eu pedir para pausar o vídeo, resolver o exercício, façam exatamente da maneira que eu estou pedindo, tá? Fica mais fácil o trabalho de vocês e vocês entenderem o assunto. Então, vamos lá, apostila aberta na página 32 para nós começarmos. Bom, como eu disse agora há pouco, o título da aula de hoje é Fluxo de Energia nos Ecossistemas. A palavra energia, nós podemos utilizá-la em vários contextos. Por exemplo, a energia elétrica que faz com que os nossos eletrodomésticos funcionem, energia eólica que é produzida através do vento. A gente fala assim, hoje eu estou com energia para fazer as minhas atividades, hoje eu não estou com energia. Então, a gente usa essa palavra em vários momentos da nossa vida ou do nosso dia a dia, tá? Porém, hoje, qual é o contexto, qual é o sentido da palavra energia aqui na nossa matéria? É a energia que é necessária ao funcionamento das células que compõem todos os organismos. O que isso quer dizer, pessoal? Todos os seres vivos, eles são compostos por células, tá? Seja um ser vivo unicelular, que tem uma única célula, ou um ser vivo pluricelular, que é formado por várias células, tá bom? Enfim, seja qual deles for, todos eles vão precisar de energia, tá? E de onde vem essa energia? Essa energia ela é proveniente dos nossos alimentos, tá? Então, é uma energia química extraída dos alimentos. Então, para que nós nos alimentamos? Nós nos alimentamos para obter energia. Então, os alimentos, eles nos fornecem energia, tá bom? E essa energia, gente, ela circula no ambiente, ela passa de um ser vivo para o outro, tá? De uma forma contínua e dinâmica. Como? Através mesmo da nossa alimentação. Conforme nós vamos nos alimentando, essa energia que contém nos alimentos, que foram seres vivos um dia, elas vão passando, passa para nós, passa lá na natureza, enfim, tá? Então, essa energia química, ela vai circular no ambiente. Na página 33, vocês têm uma atividade agora, tá? Porque nós vamos começar um tópico dentro de fluxo de energia nos ecossistemas, que é o tópico de fotossíntese. Então, vamos lá. Você já parou para pensar como os vegetais estão presentes em nossas vidas? Os vegetais fazem parte do nosso dia a dia? Eles fazem parte da nossa vida? Esses organismos são de extrema importância em nosso dia a dia. Então, sim, eles fazem parte, eles são importantes. Sabendo disso, sabendo que eles fazem parte, sabendo que eles são importantes, o que eu quero que vocês façam? Cite nas linhas a seguir alguns motivos que justifiquem a importância de preservá-los. Então, eu quero que vocês me escrevam o porquê é importante preservar os vegetais, tá? Vocês vão pausar o vídeo, vão responder e vão voltar aqui. Bom, eu imagino que vocês devam ter colocado que eles são importantes porque eles nos fornecem alimento, né? Porque eles nos fornecem oxigênio e é exatamente isso, tá? Então, vamos lá continuar nossa matéria, ainda na página 33. A Pro vai falar para vocês agora um pouco sobre fotossíntese. Fotossíntese é um assunto que vocês já vêm estudando desde lá do Fundamental 2, tá? Só que vamos ver realmente como essa fotossíntese acontece agora e o que é importante. Primeira coisa, quem são os seres vivos que fazem fotossíntese? Os seres vivos que fazem fotossíntese são as plantas e as algas, tá? Então, pessoal, toda a produção de alimentos e toda a produção de oxigênio do nosso planeta, os responsáveis por essa produção são as plantas e as algas, tá? E como que eles fazem toda essa produção de alimentos e de oxigênio? Eles realizam essa produção através de um processo que é chamado fotossíntese, tá? Então, a produção de alimentos e a produção de oxigênio, ela acontece porque as plantas e as algas são capazes de realizar fotossíntese.
Por que os alimentos eles são importantes? Eles são importantes porque eles vão sustentar todos os organismos consumidores. Tá? Quem são esses consumidores? Um coelho que é herbívoro, um gafanhoto que come a planta, nós que nos alimentamos das plantas, de carne, né? De boi, peixe, porco e assim por diante. Tá? Todos nós somos consumidores. Nós precisamos buscar alimento em algum lugar. Tá? E por que o alimento é importante? A gente viu agora há pouco, porque eles nos fornecem energia para nos mantermos vivos, tá? E o oxigênio, por que esse oxigênio ele é importante? Por causa da respiração, tá bom? A grande maioria dos seres vivos que existem necessitam de oxigênio para poderem respirar, ok? Então, por isso que esses dois compostos, né, os alimentos e o oxigênio, eles são tão importantes. E, pessoal, por conta disso, é extremamente importante a gente fazer a defesa e a preservação dos vegetais, tá? Porque se não tiver vegetal, o que vai acontecer? Se não tiver planta, se não tiver alga, o que vai acontecer? Não vai ter alimento e não vai ter oxigênio. Se não tem alimento e não tem oxigênio, nenhum outro ser vivo vai conseguir sobreviver, tá? Aliás, raríssimos os seres vivos que vão conseguir sobreviver. Nós, por exemplo, não conseguiríamos sobreviver. Tá? Então, ó, os vegetais eles são fundamentais para a preservação de todas as outras espécies. Não existiriam outras espécies se não tivessem as plantas e as algas. E para a gente lembrar, pessoal, então um lembrete aí que a apostila nos trouxe. A fotossíntese é a fonte da vida na Terra. Por quê? Porque ela produz glicose, que é o alimento que vai nos fornecer energia, e produz oxigênio, tá? E são os vegetais e as algas que sustentam todos os ecossistemas do planeta. Por que sustentam todos os ecossistemas do planeta? Porque são responsáveis pela produção de alimento e pela produção de oxigênio, tá bom? Dando continuidade, então, na nossa matéria. Gente, a palavra fotossíntese significa fabricação com luz, tá? Então, para que a fotossíntese aconteça, é necessário a luz. Luz de onde? A luz do sol, tá? Principalmente, ok? Vocês já devem ter reparado também que as plantas e a grande maioria das algas, elas têm uma coloração verde. E por que essa coloração é verde? Porque elas têm uma substância chamada de clorofila, que é um pigmento verde, tá bom? E esse pigmento, ele é super importante, porque é ele que vai captar a luz solar. E a partir dessa captação da luz solar pode acontecer a fotossíntese, beleza? Então, quais são as etapas da fotossíntese? Como que essa fotossíntese, ela realmente acontece? Primeira coisa, então, a luz do sol, ela vai ser absorvida pela clorofila. Onde que essa clorofila fica? Gente, qual parte da planta que é verde? Geralmente as folhas, tá? Existem algumas plantas que têm o caule verde também, mas a grande parte da fotossíntese acontece nas folhas, porque é lá que a clorofila está, tá bom? Então, ó, a luz do sol vai ser absorvida pela clorofila e fica lá essa energia que a luz forneceu presa na clorofila. Para que aconteça, então, a fotossíntese, a gente precisa de mais alguns compostos, que são o gás carbônico, tá? E esse gás carbônico, ele vai ser absorvido pelas folhas, por onde? Através de estruturas chamadas estômatos, tá? A imagem mostra para nós um estômato fechado. Quando esse estômato está fechado, nada entra e nada sai da planta, tá bom? Só que quando o estômato abre, algumas substâncias elas podem entrar e algumas outras podem sair, tá bom? E é quando esse estômato está aberto que o gás carbônico ele vai ser absorvido. Depois que a luz solar foi absorvida, o gás carbônico foi absorvido, a planta também vai fazer o quê? Vai absorver a água pelas raízes, tá? E essa água, ela vai ser conduzida até as folhas. Por quê? Porque é lá nas folhas onde vai acontecer o processo de fotossíntese, tá? Então, chegou lá na folha, luz solar, gás carbônico e água. O que vai acontecer agora? Vai acontecer, gente, uma reação química, tá? O gás carbônico e a água, eles vão ser consumidos, eles vão ser transformados em quê? Em glicose e gás oxigênio, tá? Então, ó, o gás carbônico e a água que foram absorvidos pela planta, eles vão ser consumidos, eles vão ser transformados. E a partir deles, o que vai ser produzido? Glicose e oxigênio. A glicose é o alimento,
tá? Que a planta vai utilizar para ela e vai ficar disponível para os outros seres vivos, ok? E o gás oxigênio, gente, é importante para todo mundo, tá? Então, olhem essa imagem que resume a fotossíntese. Olha só, nós temos a energia solar, tá? Que vai ser absorvida através da clorofila que está aqui nas folhas da planta, ok? A planta vai absorver gás carbônico da atmosfera através dos estômatos e, ao mesmo tempo, essa planta ela está absorvendo o quê? A água e sais minerais, tá? Mas aqui o que importa para nós é a água, tá bom? E essa água está sendo transportada até aqui na folha. O que vai acontecer aqui então? Uma reação química onde o gás carbônico e a água vão ser transformados em quê? Em glicose. E olha só essa glicose sendo distribuída para toda a planta, tá? Vem para o caule, vem para o tronco, vem para as raízes, vai ser distribuída para o resto da planta. Por quê? Porque é essa glicose que vai dar energia para a planta sobreviver, tá bom? E o oxigênio também foi produzido e esse oxigênio tá acontecendo o que com ele? Ele está sendo liberado, tá? Ele vai passar a fazer parte da atmosfera, beleza? Então, olha só um resuminho da fotossíntese. Gás carbônico mais água na presença de luz vai produzir gás oxigênio e glicose. Essa glicose vai fornecer energia química, energia que vai manter os seres vivos e o gás oxigênio vai ser incorporado à atmosfera. Ele passa a fazer parte da atmosfera e a partir daí os seres vivos vão poder utilizá-lo, tá bom? Gente, os seres vivos que eu digo, né, que utilizam gás oxigênio, utilizam para respiração. Será que as plantas também respiram? Sim, as plantas também respiram, tá? Só que ela produz muito mais oxigênio do que ela consome, tá bom? E a respiração das plantas, assim como a nossa, ela acontece tanto de dia quanto de noite. Acontece, então, tanto na presença de luz quanto na ausência de luz. A fotossíntese vai acontecer só na presença de luz, tá bom? Pro, e as plantas que ficam dentro de casa? Elas conseguem fazer fotossíntese por causa da luz artificial das lâmpadas? Consegue, mas a produção de oxigênio e de glicose vai ser bem menor do que uma planta que está no ambiente externo. E, pessoal, agora na página 34, vocês vão fazer o seguinte, ó. Ampliação dos saberes. Você voltará a estudar a fotossíntese em vários momentos da sua trajetória escolar, porque ela está relacionada à produção da imensa maioria dos alimentos em nosso planeta. Faça um esquema, um desenho dessa reação química tão importante. Então, vocês vão fazer um desenho, fazer um esquema, escrever da maneira que vocês acharem melhor, me explicando como que essa fotossíntese ela acontece, ok? Então, pausem o vídeo, façam e depois voltem aqui comigo. Agora, na página 35, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma leitura do texto que é sobre a descoberta da fotossíntese. Então, o texto vai contar para vocês um pouco de como a fotossíntese ela foi descoberta, tá? Vocês vão perceber que a fotossíntese ela foi descoberta totalmente ao acaso, tá bom? E a partir do momento que o Joseph Priestley, né, ele percebeu o que aconteceu lá no experimento dele, ele passou a estudar mais a fundo o processo fotossintético, ok? E tarefa de casa, pessoal. Lá na tarefa 6, que é Conceitos Fundamentais de Ecologia, na página 58, vocês vão resolver os exercícios 7 e 8. Os outros vocês já fizeram. E o exercício 6 ainda não é para fazer, porque é da matéria da semana que vem, tá? E a outra tarefa é um arquivo que o Nelson vai enviar para vocês, tá bom? Esse arquivo, pessoal, prestem bem atenção. Vocês podem imprimi-lo, tá? E se vocês fizerem a impressão, resolvam na folha impressa e deixem essa folha aí junto na página 58. Se não tiverem impressora, não tem problema. Copiem os exercícios no caderno,
tá? E resolvam no caderno a tarefa. Na tarefa tem uma imagem, tá? Se forem copiar, não precisem copiar a imagem, só vão olhando a imagem para poder resolver, ok? Então a aula de hoje ela foi um pouquinho mais curta, porque a da semana da semana passada foi um pouco mais longa, tá? Então assistam o vídeo, prestem minha atenção, voltem se for necessário. Eu estou daqui a pouco lá com vocês no WhatsApp para tirar dúvidas, tá? E depois de assistir o vídeo, façam a tarefa. Então, até daqui a pouco na correção da tarefa de casa.